Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia e eu quero agradecer nesse momento ao meu irmão Douglas, que é residente lá em Portugal, na Europa, e que nos envia uma pergunta. Assim como o Douglas, você também pode enviar a sua pergunta através de um vídeo ou através da escrita. Melhor que fora o vídeo. Até 1 minuto, no máximo, para a gente poder colocar aqui, compartilhar com os demais irmãos, porque muitas vezes a dúvida de um pode ser a dúvida de tantos outros. E aqui eu quero compartilhar com você nesse momento a dúvida do meu irmão e amigo Douglas, que está lá em Portugal. Dá uma olhadinha aí. Fala, Pastor Paulo, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Aqui é Douglas de Portugal. E eu tenho uma pergunta para te fazer, que esses dias eu estava pensando, não me tirou o sono não, sabe? Mas eu estava pensando nessa questão, e os pensamentos eles foram bem fortes a respeito disso, porque até então não tenho uma resposta concreta sobre essa situação. Eu tenho visto na internet algumas igrejas com usos e costumes diversos que estão usando, tanto homens quanto mulheres, estão usando o talit. E já vi também algumas igrejas que os homens usavam o quipá, né? E até onde eu sei, essas vestimentas é do povo judeu, do judaísmo, e eu queria saber se as igrejas evangélicas elas podem de fato usar o quipá e usar o talit, tanto homens quanto mulheres. Tira essa dúvida aí pra gente. Eu acredito que essa não é só a minha dúvida, mas a dúvida de muitos. Um grande abraço, Deus abençoe. Grande abraço para o meu irmão Douglas e a todos os irmãos que estão conectados aqui com o Falando de Bíblia e que residem lá na Europa. O Falando de Bíblia está em todos os países, sendo assim então conectados aos nossos amigos brasileiros que moram fora do nosso Brasilzão aqui. Muito obrigado, irmão Douglas, pela sua pergunta e chega em excelente momento. Eu acredito que seja dúvida de muita gente, porque virou moda, né? Virou moda, entre aspas. A turma usar apetrechos judaicos. Talit, quipá, alguns usam a barba grandona, outros não. Algumas mulheres chegam a usar o véu, outras usam apenas o talit, mas, já rindo de nervoso, abra sua Bíblia comigo, primeira carta de Paulo Apóstolo à igreja de Corinto, no capítulo de número 11. No capítulo que tradicionalmente nós usamos para a ceia do Senhor e muitas vezes não olhamos os seus primeiros versos. Só olhamos a partir do verso de número 17 em diante. Mas voltemos ao nosso olhar para alguns versículos do capítulo de número 11 da primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Escrito está: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Versículo de número 4 começa a fazer um pouco mais de atenção. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Todo homem, ó, o bonezinho aqui, ó, que cobre a cabeça, certo? Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Verso 5. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, que ponha o véu. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher,
mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem, no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o homem ter o cabelo crescido? Hein? Eu vou ler de novo. Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o homem ter cabelo crescido? A galerinha dos irmãos que gosta de cantar, de pregar, que tá com cabelo grandão e agora estão usando até trancinha. Verso 15. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Olha aí, Douglas. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Ou seja, explícito está para nós, a igreja, e aqui entra um contexto. Paulo está falando só para a igreja de Corinto ou para todos os crentes em diferentes épocas que lessem essa carta? Porque a galera gosta de falar assim, não, mas Paulo falou só para Corinto, então por que está na Bíblia? Se Paulo falou só para Corinto, por que depois dessa carta lida em Corinto, ela era lida em outra igreja? Há de se pensar. Douglas e demais irmãos, assim como o talit é um aparato para os judeus, que é um chale de oração, assim como o kippá tem uma tradicionalidade que ainda não está na Bíblia, não há uma referência bíblica, porque os judeus acreditam que há uma autoridade que lhe é superior, por isso eles cobrem a sua cabeça, mas Paulo está falando para a igreja, para não cobrir a cabeça na hora de orar e de profetizar, porque é desonroso. Aí a turma quer copiar os judeus, mas come carne de porco, não se circuncida, as mulheres não usam véu. Aí a galera quer, não, por quê? Irmão, tá aqui. Paulo deixou para nós. Ah, Paulo, mas é uma carta local. Irmão, isso aqui não é um conselho só local. É para todas as gerações. E se você está lendo isso aí hoje, você está vendo que algumas vezes, essa turminha que quer chegar na igreja de boné, que quer chegar no culto, aí chegaram e tal. Meu irmão, tá errado. Eu duvido que lá no fórum, onde há uma autoridade que vai julgar as causas, você não entra de qualquer maneira. Por que na casa de Deus, no templo, onde nós vamos reverenciar o nome do Senhor, a gente quer andar de qualquer maneira? O que eu acho um problema, Douglas, é que se eu vou seguir uma coisa, tem que seguir tantas as outras regras. E essa galerinha, se ela soubesse o processo de conversão do judaísmo, só para os homens terem uma ideia, você precisa estudar 5 anos. A tradição oral, o hebraico, Pirkei Avot, Talmud, Midrash e tantas outras coisas que eles exigem. Você sabia que no costume do Pirkei Avot, primeiro, só para você ter um conselho assim, para você ter uma ideia, você calça primeiro o sapato do pé direito, depois o sapato do pé esquerdo. Se tiver cadastro, você amarra o esquerdo, depois o direito, para cumprir brahot, a bênção, o mandamento. Os caras são cheios de ideia, irmão. Para você beber água, você tem que fazer a citação da bênção antes de beber. Para você lavar as mãos, o judaísmo é muito criterioso. Aí a galera quer envolver o judaísmo com a igreja, e Paulo colocou muito bem dividido. E ele disse assim lá para a igreja de Corinto, já que as mulheres vão profetizar, ou se elas vão ganhar um lugar de fala, que elas estejam ataviadas como manda o figurino. Agora o homem esteja com a sua cabeça descoberta. Para que você vai estar no culto com talit, com kippá? Para o judeu é para o judeu. Para quem é crente é outra coisa. E Paulo está se comunicando com a igreja de Cristo. Aí fica a turma aí usando o apetrecho para dizer que é apóstolo. Isso é outra conversa para outro dia.
Mas, meu querido irmão, muito obrigado pela sua pergunta. Acredito que seja a dúvida de muita gente. Coloca aí. O que você acha? O que você pensa? Seu pastor, chega na igreja de talit, de quipá, azeite de Israel para te ungir. E aí? Tá valendo ou não tá valendo? Muito obrigado aí pelo carinho, pela companhia. Continue enviando as suas perguntas lá para o @falando de Bíblia oficial ou para o WhatsApp que está aqui no nosso canal. E daqui nós vamos continuar a nossa missão, falando de Bíblia.